E a gente vai receber hoje um convidado muito especial que já chegou, que já me mandou a solicitação, deixa eu aceitar. Jornalista e pastor Michelson Borges. A gente vai conversar sobre esse tema tão importante aí para o nosso crescimento. Olá, Michelson, boa noite. Tudo bem, Marida? Boa noite. Prazer estar com você aqui no seu Instagram. Muito obrigada aí por você ter se disponibilizado, ter esse tempinho aí com a gente. Com certeza vai ajudar muito as pessoas a crescerem aí nesse tema que é tão importante, tão necessário nos nossos dias. Michelson, se por acaso tiver alguém que não te conheça, que eu acho muito difícil, porque é uma pessoa tão pública, tão conhecida, mas queria que você dissesse um pouco aí sobre você. Quem é o Michelson para as pessoas te conhecerem? Bem, eu sou editor da revista Vida e Saúde. Já começo dizendo que é uma alegria estar aqui com uma das colaboradoras da revista, né? A doutora Wélida. Ela responde ali, juntamente com o doutor Belisário Marques, pela seção Autoestima da revista Vida e Saúde. Tem sido uma experiência bem interessante ter ali seus textos publicados e têm sido muito apreciados, por sinal. Então, eu sou editor da revista Vida e Saúde já há alguns anos, trabalho há 26 anos na Casa Publicadora Brasileira. Eu sou jornalista de formação, tenho também um mestrado em teologia, sou pastor, casado com a Débora, tenho 3 filhos, um pré-adolescente, uma adolescente e uma jovem, fases aí bem distintas, né? Sou também um dos membros da diretoria da Sociedade Criacionista Brasileira. Trabalhamos aí, a sociedade já tem 50 anos no Brasil e temos aí lutado, né, para levar o criacionismo a vários lugares. Tem alguns livros publicados pela CPB e creio que seja isso, basicamente. Que bacana. Essa questão aí do criacionismo, né, da sociedade aí brasileira de criacionismo é algo assim também muito interessante que eu acho que a gente precisa explorar ainda mais essa questão para a gente levar isso, né? É uma temática muito especial. Eu me encanto muito. Teve até uma vez que a gente conversou rapidamente, trocamos algumas mensagens sobre. Meu pai, agora fugiu o nome aqui do termo arquitetura, como que é? Design inteligente? Exatamente, Aham. design inteligente. Gente, é muito linda essa temática e é é algo que a gente precisa de fato falar mais sobre isso, levar mais para a população o conhecimento disso, porque é muito lindo ver como que Deus ele construiu, né, criou o nosso universo e a nós mesmos, né, de forma tão incrível. E Guarida, se me permite, já claro, que nós entramos aí sem combinar nessa questão do criacionismo, né? Para mim tem tudo a ver com saúde emocional, porque eu já fui evolucionista, né, no passado, distante aí da minha vida, quando jovem. E, sabe, você não ter certeza de quem você é, de onde você veio, para onde você vai, isso faz muita diferença a partir do momento que você descobre essas coisas, que você encontra respostas convincentes, coerentes para aquelas perguntas fundamentais, né? De onde vim, para onde vou, quem sou eu, enfim. E quando a gente descobre que, em lugar de termos vindo de uma caverna, nós viemos de um jardim, que nós somos criados com um propósito, que nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, isso com certeza traz um senso de valia grande, né? Um senso de pertencimento, de valorização. Nós descobrimos que não somos apenas animais racionais, né, como dizem por aí, mas somos de uma categoria superior, não em termos apenas quantitativos, mas qualitativos, porque, repito, somos imagem e semelhança do nosso Criador. Então, para mim, que já trafeguei por esses dois universos, ser criacionista bíblico faz toda a diferença. Me traz realmente um sentido para existir. E como já dizia lá o nosso amigo Viktor Frankl, né?
você ter um sentido para existir faz toda a diferença mesmo na sua vida. E olha, Michelson, vou te confessar que eu nunca tinha parado para pensar nessa conexão de criacionismo com saúde emocional. Você já começou aqui já me dando uma baita aula de coisas que uma perspectiva que eu nunca tinha parado para pensar, nem estudado nada a respeito disso. E, gente, preciso refletir mais sobre isso. Vou estudar mais sobre isso. Já encomendo um novo artigo aí, viu, Edna? É o que eu estava pensando. Nossa, você leu meu pensamento. Eu vou escrever sobre isso, vou estudar e vou escrever sobre isso, que acho que vai dar um baita texto essa questão, porque a gente faz muito sentido, né? Quando você não tem essa concepção clarificada na sua mente, né? Da onde eu vim, para onde eu vou. E uma questão muito forte, né, é a questão do propósito. Por exemplo, a gente vê casos de pessoas que sofrem, por exemplo, com transtornos de depressão, principalmente quando está num estágio mais avançado, uma das características é a questão da desesperança. A desesperança é quando a pessoa ela olha para o seu presente, ela não vê sentido no presente, ela olha no seu futuro, ela não tem um propósito e ela se projeta nesse futuro e ela se vê nesse mesmo caos que ela está vivendo hoje. E aí é quando começa a abrir as portas para a questão do suicídio. Ó, setembro chegando, mês da ênfase no suicídio, né? Aí que começa a abrir as portas para os primeiros passos do suicídio, que começa em primeiro essa falta de propósito, essa falta de sentido. Para que continuar vivendo se eu vou continuar desse jeito, sofrendo desse jeito e fazendo as pessoas que estão ao meu redor sofrer também? Então, tem muita conexão essa questão aí do criacionismo com a saúde emocional. Gente, já vou anotar Acho que dá até uma boa capa, hein, Edna? Para setembro, hein? Que tal? Combinando pauta aqui ao vivo. A gente faz de tudo, né? Criacionismo e saúde emocional. E eu acho que Olha, interessante, eu mencionei aqui o Viktor Frankl, né? Já li alguns livros dele, da logoterapia, né? sim, sim, Como ele percebeu isso da pior forma possível, né? Em campos de concentração, né? E exatamente. notando ali que as pessoas que tinham um sentido, um motivo além do campo, né? Para continuar existindo e, enfim, eram aquelas que sobreviviam, né? Uhum. Então, diferentemente de outros, você sabe muito bem disso, né? De outros pesquisadores em psicologia, ele percebeu que o sentido, né? Em busca de sentido, que é um dos seus livros mais conhecidos, né? Isso, O sentido isso, para a vida, ele faz toda a diferença mesmo, né? exatamente. E realmente, quando a gente tem um sentido, quando a gente tem a convicção do nosso propósito de vida, isso muda tudo. E assim, as mudanças que a gente quer ver na nossa vida, quer dependam dos nossos comportamentos, na realidade, né, tudo depende disso daí, né? Eu quero mudar um comportamento porque eu quero ter um resultado diferenciado. Tudo começa aqui. Porque se eu não tenho esse sentido, se eu não tenho esse propósito, se eu não tenho uma convicção, se eu não tenho um objetivo claro na minha vida, os meus comportamentos eles vão estar conectados a essa falta de sentido, essa falta de propósito. Então, mesmo que assim, eu queria muito, sei lá, eu recomendei para os meus alunos de um curso que eu dou sobre autoestima, eu recomendei eles assistirem um filme que mostra muito de forma um filme para mim um dos melhores filmes que eu já vi nos últimos tempos é o A Milhões de Quilômetros de um mexicano que a família era imigrante nos Estados Unidos, é um filme verídico, né, baseado numa história verídica. E ele, quando criança, ele decidiu que ele queria ser astronauta. E o sonho dele era ir para a NASA. Não sei se você já assistiu esse Não. filme. Então, olha, assista, vale super a pena.
e recomende para os seus filhos assistirem. É um filme, é um filmaço. E ele vivendo uma situação muito desafiadora quando pequena e com esse sonho de ser astronauta. Uma realidade totalmente distante. E ele foi pagando preço, foi crescendo e com esse sonho e tentando, e ele pagou um preço árduo para conseguir entrar na NASA, ser aceito. Fez N aplicações, né? Não vou dar todos os detalhes, porque senão você vai perder o interesse. Mas, assim, é muito rico. E ele chegou ao objetivo dele, se tornou membro Astronauta? lá, né? E chegou a ser astronauta e foi para a Lua. Ele foi um dos comandantes de uma das naves espaciais que foi. Das missões Apollo, certo, né? Não foi Apolo, foi a outra, eu não lembro agora o nome, É mas que, enfim. acho que foram várias, 11, 12, não sei, missões Apollo, né? É, Então, sabe aquilo que não vi, mas já gostei? pois. Pelo que você falou aí, já Não, gostei. o filme é sensacional, o filme é sensacional. E aí, assim, veja, ele tinha um propósito, mas estava totalmente distante da realidade dele. Quando você sabe para onde você quer ir, quando você tem essa clareza, a sua mente vai te conduzindo para esse direcionamento. Uhum. Quando você não sabe para onde ir, como que a sua mente vai te conduzir para um lugar que você não sabe para onde é? Então, é muito. Essa questão do propósito é muito forte. E eu tenho falado muito aqui no meu Instagram, né, que eu trabalho a temática da ansiedade. Eu tenho falado para as pessoas que me seguem aqui. Falei assim: olha, em 2024 você tem que ter um propósito, uma meta. Chega final de ano, a gente faz lá 550 mil metas para o ano seguinte. Eu falei assim: ó, você sofre com ansiedade, você tem que ter uma meta. Sua meta é qual? Fazer de 2024 o ano que você vai se livrar da ansiedade. O ano que você vai ter a sua vida de volta. Porque enquanto você estiver nesse nível de sofrimento, você não consegue alavancar nenhum outro projeto, porque a sua ansiedade tá, a sua mente está o tempo todo aí te podando, te limitando de alcançar os seus objetivos. Então você tem que começar com esse foco, vou me libertar disso, eu vou ter a minha vida de volta, porque a ansiedade te paralisa. Então, você tem que ter esse propósito e correr atrás desse propósito. E aí, aqui, semanalmente, a gente tem esse encontro que eu chamo de live terapia, que é o momento das pessoas terem esse encontro com elas mesmas para encontrarem direcionamento, orientações de como se libertar da ansiedade, como se encontrarem com seu propósito e seguir. Muito E bom. aí eu quero te agradecer, então, por você, novamente, por você estar aqui. Mas, de antemão, editor-chefe da revista Vida e Saúde, está aceito o desafio. Setembro, uma baita matéria de capa. Criacionismo e saúde emocional. Combinado, Vamos hein? isso daí. Vamos lá. Mas então vamos lá. Muita gente fala, né, que problemas emocionais, doenças mentais, é porque é falta de fé, falta de espiritualidade, porque a pessoa precisa orar mais, fazer mais campanhas de oração, a pessoa está fraca na fé. E essa é uma dúvida muito recorrente, não é de hoje, já de muito tempo que as pessoas têm esse tipo de questionamento. E aí eu te convidei por você ter um posicionamento bastante adequado em relação a questões espirituais. E ser uma pessoa, né, respeitável nessa área que vai poder contribuir com a gente. Eu queria saber de você, Michelson. Bíblia.
A gente tem lá tantas histórias, tantos personagens, pessoas que tiveram uma vida espiritual significativa, que a gente olha e fala assim, não, eram pessoas que andavam com Deus. Dentre esse grupo de pessoas que andavam com Deus, que tinham comunhão com Deus, é possível a gente encontrar, mesmo nesse grupo, pessoas que tiveram algum tipo de sofrimento ou de adoecimento emocional? Wélida, uma das coisas que mais me chamam a atenção na Bíblia é justamente o fato de que Deus, que é o autor, nós cremos que é o autor por trás dos autores, né? O Espírito Uhum, Santo, ele não mascara a realidade, ele não, como se diz, não doura a pílula, né? Então a uhum, gente encontra ali tanto as narrativas de vitórias, conquistas, de heroísmo, quanto de derrotas, fracassos, situações muitas vezes vexatórias e até casos assim de depressão, de tristeza profunda, né? De grandes heróis da fé. Então esse é um argumento para mim, um dos muitos argumentos, né, que me fazem pensar que ela realmente é um livro de Deus, é um livro honesto, é um livro fidedigno, porque se fosse um livro meramente humano, com certeza os autores teriam mascarado essas realidades, né? Teriam colocado ali somente cenas dignas de louvor e coisas do tipo, né? Então uhum, você encontra ali reis que fazem grandes coisas, mas também cometem crimes, traições. Você vê profetas de Deus, né? Grandes profetas. Vamos usar aqui o exemplo clássico, né, de Elias. O uhum, profeta Elias, ele realizou milagres grandiosos, né? Ele ora a Deus e chove ali fogo do céu, né? Que consome aquele altar ali naquele momento em que eles estavam ali disputando para saber quem era o Deus verdadeiro, uhum, né? Você tem ali os profetas de Baal e tem ali Elias. Ele derrota os profetas de Baal, derrota as forças do mal. Há uma evidência palpável de que Deus está com ele. Uma evidência palpável, não, passível de sentir o calor, isso. né? Uhum, Visual, enfim, de que Deus está com ele. Mas um pouco mais adiante, ele acaba fugindo das ameaças de uma mulher, da esposa do rei, né? Jezabel. Se esconde numa caverna e a gente vê ali uma situação de uma tristeza profunda. Ele chega ao ponto de desejar a morte. E a Bíblia não esconde isso. uhum, Esse grande herói, que depois vai ser arrebatado ao céu, ele se mostra frágil. Ele é mostrado como frágil, né? E Deus o trata. Eu acho tão bonita assim a forma como Deus o trata, né? O tratamento de Deus para com Elias. Pergunta, se aproxima, se interessa, deixa o seu filho falar, né? Depois o alimenta, faz com que ele pratique exercício físico, né? Enfim, a gente tem ali parte dos 8 remédios da natureza sendo aplicados à vida à realidade de Elias, né? Então uhum, esse é um exemplo que me ocorre já de imediato. Tem outros, né? Você tem também o profeta Daniel, um gigante na fé. Daniel, claro, era um ser humano como nós e tinha lá, obviamente, suas lutas, né? E pecados, mas o texto não relata isso. Nós vemos ali como se poderíamos chamá-lo de um homem perfeito, né? Dentro das limitações humanas, uhum, claro. E, no entanto, chega um momento em que Daniel ele se entristece por não compreender uma realidade profética, ou até no momento em que ele percebe que o povo de Deus, que o povo judeu, né, o povo dele, que estava na iminência de retornar para Jerusalém, para Israel, não estava pronto para isso, não estava muito preocupado com isso. E Daniel, capítulo 9 de seu livro, ele faz uma oração muito bonita, mas ele se angustia por essa realidade. Nós vemos ali Daniel chega um momento que ele não come, que ele fica triste, né? Então, os gigantes da fé também têm seus momentos de tristeza, de insegurança, de fragilidade. Pedro, o grande Pedro, no Novo Testamento agora, chega um uhum, momento que ele traz seu Senhor, seu Mestre, né? Ele traz Jesus, a história é bem conhecida, e ele entra numa situação assim de tristeza profunda também, né? Fica ali pelo canto, ali, depois Jesus precisa arrancar 3 vezes seus lábios, né? Que ele o ama, para que ele pudesse ser restaurado finalmente e voltar ao ministério. Então, Hélida, para fechar essa questão, é importante que as pessoas saibam que não é porque somos religiosos, porque temos fé, porque nós temos uma relação de intimidade com Deus, que nós estamos imunes neste mundo de pecado e
ainda, né, com este nosso corpo e mente e células e neurônios fragilizados por milênios de decadência, nós não estamos sujeitos também às doenças emocionais que acometem todas as pessoas. Claro que nós temos recursos maravilhosos, tanto por parte da ciência, da psicologia, quanto da própria religião, ferramentas que ambos nos oferecem, né? Mas estamos sim sujeitos a essas coisas, né? Doenças emocionais, elas têm que ser encaradas como doenças, simplesmente assim, né? Se você tem um problema num órgão como o fígado, os rins, enfim, você vai buscar alguma solução para isso, né? Vai buscar ajuda para isso. O cérebro é o órgão mais importante do nosso corpo, na verdade, né? Ele abriga a nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções, influencia tremendamente em tudo o mais que acontece no corpo. Então, se esse órgão adoece, nós precisamos buscar também alguma alternativa, né, de solução para o problema, ou de, pelo menos, amenizá-lo. Que bom que hoje em dia, aquele preconceito que havia em tempos atrás, aí, né, alguns anos atrás, ele vem diminuindo bastante, né? E as pessoas estão entendendo que realmente doenças emocionais são doenças, podem e devem ser tratadas. E a Bíblia nos dá realmente um embasamento para entender que isso é uma realidade humana e que mesmo os gigantes da fé já passaram por situações em que o seu lado emocional foi duramente provado. Uhum. Ok, muito interessante. Michelson, na sua visão, acho que você já respondeu parte disso, mas para a gente deixar assim bem claro para as pessoas que estão ouvindo. Problemas emocionais pode ser falta de fé, falta de espiritualidade, quando a pessoa ela vive uma situação em que ela está num declínio espiritual. A fragilidade emocional gera doença emocional? Como que você vê isso? Wélida, eu quero até recomendar aqui para os nossos amigos este livro aqui, que foi bem amplamente distribuído, né, em 2018. Foi o livro que a gente chama de livro missionário da Igreja Adventista Mundial. Então ele foi traduzido para várias línguas, né? Escrevi juntamente com o psicólogo Dr. Julián Melgoza, que é o Poder da Esperança. Não temos mais à disposição esse livro impresso, mas ele pode ser encontrado no formato PDF gratuito. É só os nossos amigos aí entrarem no site opoderdesperança.com.br e lá tem como baixar o PDF desse livro. Quando eu me preparei para escrevê-lo, eu li muita coisa sobre saúde emocional, saúde física, enfim, né? Não é exatamente a minha área, né? É do Dr. Julián Melgoza, mas eu queria também estar bem inteirado disso, né? E estudei vários livros, pelo menos um que me marcou bastante é o livro Mente Ativa, Corpo Ativo, Mente Desperta. Depois, quem sabe, a gente pode voltar a esse livro, da importância do exercício físico para a questão emocional, né? Entrevistei o Dr. Harold Koenig, que é um especialista nessa área de religião e saúde emocional. Tem coisas muito interessantes nos conteúdos que ele divulga por aí. Depois também podemos voltar, quem sabe, esses dois aí que eu citei agora. Mas por que eu cito isso aqui? Do livro, né? Porque eu pude perceber realmente que essa questão de falta de fé, doença emocional é falta de fé, não corresponde aos fatos, né? Você pode estar com uma doença física mesmo, né? Uma doença que está afetando o seu hardware. Na verdade, aquele autor do livro Corpo Ativo, Mente Desperta faz uma comparação interessante. Ele diz que ali o nosso cérebro é como se fosse um hardware e os pensamentos e emoções são como se fosse o software. Se o hardware não estiver bem, estiver enferrujado, estiver empoeirado, a ventoinha estiver ali travando, coisa parecida, nos computadores a ventoinha ainda, né? Com ventoinha, os softwares não vão rodar bem. Então você vai ter pensamentos disfuncionais, emoções disfuncionais, e isso não deriva de uma espiritualidade deficiente, mas de uma condição física que não está adequada. Uhum. Então é importante lembrarmos, todos nós, religiosos ou não, que nós somos, como diz o doutor, para citá-lo novamente, o doutor Frankl, nós somos seres biopsico-espirituais, né? É aquela coisa do banquinho de 3 pernas, físico, mental e espiritual. Se eu fragilizo uma dessas pernas ou arranco de todo, o banco cai, não fica em pé. Ele precisa das 3, né? Então, se eu
me preocupo apenas com aspectos espirituais, a minha devoção está em dia, leio a Bíblia, oro, perfeito, que bom, vou à igreja, mas não pratico exercícios físicos. Não durmo as horas de sono adequadas, não bebo água suficiente. Eu vi que você está com a sua garrafinha aí, que bom, né? Então, o corpo vai ficar debilitado. O hardware não estará muito bem. E aí, automaticamente, o aspecto emocional também não vai ficar. Físico, mental e espiritual. Então, nós somos criados como seres integrais. Por que a teologia é importante, né? Pessoas que têm uma teologia muito contaminada pela ideia, pela filosofia grega, né? São as chamadas pessoas dualistas, que entendem que o espírito é uma coisa, o corpo é outra, a matéria é uma coisa, o fantasminha, né, entre aspas, é outra. Isso, biblicamente falando, numa exegese, numa hermenêutica e exegese corretas ali dos textos, a gente percebe que não é assim que funciona. Biblicamente falando, nós somos seres integrais. Nós somos uma alma vivente, né? O fôlego é meramente o que nos dá a vida. Quando morremos, ele volta para Deus e não há mais ser humano até a ressurreição. Então, se nós somos seres integrais, existe uma palavra para isso que eu não gosto muito de usar, que é a palavra holístico, né? Que ela tem uma conotação mais mística, enfim, mas se você entender como ser integral, tá aí, né? Holísticos, né? Somos seres integrais. Então, o que afeta a mente afeta o corpo e a espiritualidade. O que afeta o corpo afeta a mente e a espiritualidade. E o que afeta a espiritualidade também afeta as duas outras áreas. Então, pessoas que só se preocupam também com o físico e com a intelectualidade e desprezam sua natureza, sua inclinação, sua vocação espiritual, cedo ou tarde também sentirão falta disso aí. Sabe aquele vazio que não é preenchido? Aquele senso de inadequação? É isso. A pessoa tem saudade de algo que ela nem sabe o que é. É esse vazio, que eu sei que parece um chavão religioso, mas é aquele vazio do tamanho de Deus, que se não for colocado ali Deus, nada preenche. Né? Então, por favor, né, tiremos essa ideia de que depressão, estresse, burnout, ansiedade são indícios de falta de fé. Não necessariamente, né? Há uma série, e a doutora Wébeda sabe muito mais sobre isso, né? Isso é multifatorial, né? Pode haver fatores genéticos, pode haver fatores epigenéticos, fatores de convivência familiar, uma série de coisas que a ciência da psicologia está aí para tentar nos ajudar, né? Então, não quer dizer que seja isso, né? Agora, a falta de fé, eventualmente, pode ajudar a desenvolver alguns problemas na vida, sim. Muito bom. Olha só, uma pessoa que colocou: doutora, já escutei isso, que ansiedade e depressão é falta de Deus. Tenho muita fé em Deus. E é exatamente essa a questão que pega muito. Porque, veja, quem está sofrendo com ansiedade, com depressão e outros transtornos emocionais também, isso gera um grande sofrimento. E aí vem a nossa cultura, que graças a Deus está em transição, mas ainda é muito forte isso, de que meus problemas emocionais são decorrentes de problemas espirituais. E aí a gente acaba colocando um peso ainda maior em quem já está em sofrimento. Porque, veja, até o primeiro momento ela sabe que ela tem um problema, que é o problema emocional. Aí vem alguém e coloca mais um problema nela, que é o problema espiritual. Então, ela, em vez de carregar um, que já é muito pesado, tem que carregar dois. Então, isso tem que realmente ser desmistificado e olhado pela perspectiva correta. Aí você fechou a sua fala aí, Michelson, com um ponto que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais. Que essa... Oi. Antes de explorar esse ponto aí, por favor, memoriza aí para não passar em branco. Sim. Olha só, isso que você falou é uma realidade cruel, né? De quando a pessoa está doente ali, precisando de um amparo, de um vamos lá, estamos juntos, vem alguém e diz, você está com falta de fé, você está sem Deus na vida. Duplo problema para alguém que já tinha um bem pesado. Como Deus tratou Elias lá na caverna, né? A pergunta foi, filho, o que você está fazendo aqui? Né? Tipo, vamos conversar, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Quase isso, né? Por que você está nessa condição? Não foi condenação. Não foi, que é isso, Elias? Você acabou de enfrentar lá os profetas de Baal, agora você está fugindo? Que vergonha!
isso é lugar para um profeta de Deus estar, né? Não é assim. Quando Deus ele confronta Jonas, né? Jonas também ficou chateado lá, porque a profecia que ele anunciou, que era condicional, obviamente, não se cumpriu. Ele ficou muito chateado consigo mesmo e não feliz porque aquele povo foi perdoado e se salvou, né? Aí Deus vem e pergunta: Jonas, por acaso essa tua tristeza aí, essa tua raiva é razoável? Tipo, né? Abre o coração, vamos conversar, né? Só que daí o texto, o livro é curtinho, né? Ele acaba por ali e acho que quem cala consente, mais ou menos isso, né? Mas assim, a forma como Deus trabalha, né? Ele não é, ele não condena, ele não julga nesse sentido, né? Ele julgará, claro, o juízo final, essas coisas, mas nesse sentido aqui, ele vem em auxílio. Ele diz: vinde e arrazoemos, trazendo para a linguagem de hoje, vamos conversar, né? Então, eu creio que nós temos que aprender muito com o nosso Deus. Aí o ponto que você falou, já me lembrei de um outro ponto aqui, deixa eu anotar aqui, 2 que eu pontos. quero. Ah, beleza, vamos lá para o primeiro. Primeiro é o seguinte, você terminou a sua outra fala dizendo assim, que então assim, os problemas emocionais, os adoecimentos, a gente não pode, não, eles não são consequências de problemas espirituais, mas nós somos um ser integrado. Quando a espiritualidade ela pode me ajudar na minha vida emocional, ela pode ser um fator de me auxiliar a prevenir doenças ou até mesmo a me libertar de doenças? Talvez tenha faltado uma palavrinha na minha fala anterior, que seria a palavra necessariamente, né? Problemas emocionais não são necessariamente reflexos de um problema espiritual. Porque um problema espiritual pode até, né, agravar, quem sabe, uma situação emocional. Quando você tem, por exemplo, uma religião não adequada. Dr. Harold Koenig, esse que eu mencionei há pouco, eu entrevistei para o livro e para a revista Vida e Saúde também, uma ocasião que eu publiquei uma matéria sobre esse assunto, e me disse umas coisas bem interessantes sobre a questão de qual religião. E veja só, ele é um acadêmico, ele é um pesquisador da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Então ele fala como cientista. E ele tem ali dados estatísticos para consubstanciar o que ele afirma, né? Então ele diz assim que não basta você ter dizer que tem uma religião. Se você só diz que tem uma religião e não vive essa religião, você não vai colher os benefícios que a religião pode oferecer, que a boa religião pode oferecer. Já vou dizer o que é uma boa religião. Então, ele fala, por exemplo, que quando você tem uma religião adequada, uma religião saudável, eu vou falar já então, porque senão fica, qual é a boa religião, né? Lá em Tiago, no Novo Testamento, nós temos a definição de uma boa religião. Ali fala assim, que a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas e suas necessidades, né? Ou seja, se preocupar com o semelhante, com o próximo, e guardar-se incontaminado do mundo, das coisas que há no mundo. Então, você tem uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. Guardar-se incontaminado só com Deus na vida, né? Para você ter uma vida de pureza, de santidade no mundo impuro como vivemos, né? E isso se espalha por todos os aspectos da vida, para o casamento, para a sua relação com os filhos, trabalho, tudo, né? Ser cristão é isso, é ter uma relação tão íntima com Deus que você passa a ser um mini Cristo no mundo, né? E tem a dimensão horizontal, que tem que ver com nossas relações humanas, né? Com o próximo, de solidariedade, enfim, né? Essa religião é a que promove saúde. E segundo o Dr. Harold Koenig, esse tipo de religião vivida, praticada, ela promove, ela faz com que o encurtamento dos telômeros, já vou dizer o que é isso, seja reduzido, seja atrasado, retardado. Só para ficar assim, só para mencionar algo por alto, os telômeros são aquela pontinha dos cromossomos. É o encurtamento deles que determina a nossa longevidade ou vida mais curta, né? Então, quanto mais rapidamente os telômeros são encurtados, mais rapidamente nós envelhecemos e morremos. É um mistério,
né? É algo assim, realmente só justificável ou minimamente entendível num mundo de pecado, que é deletério, né? O que podemos fazer, então, é tentar retardar esse processo. E entre outras coisas, porque nós temos fatores como, vamos lá, 8 remédios da natureza. Todos eles praticados ajudam a retardar o encurtamento dos telômeros. Haja vista aí as Blue Zones, né? Vimos aí recentemente um documentário na Netflix. Já houve outras publicações no passado aí, pesquisas mostrando que quem pratica uma dieta adequada, exercícios físicos e tudo mais que a gente sabe, vai ter aí, como consequência, alguns anos a mais de vida, ok? E quem tem uma religião adequada, como essa que eu acabei de escrever, segundo o Dr. Koenig, pode ter de 7 a 14 anos a mais de vida. Então veja como tem tudo a ver, né? Como influencia realmente a nossa vida física, biológica, o fato de nós vivermos uma religião adequada. Então ele diz assim, o que é viver a religião? Você precisa acordar cedo para a igreja. Olha só, um cientista falando essas coisas. Mas, ele diz, você precisa praticar em casa a sua religião. Wélida, só faltou dizer assim, faça o culto familiar, né? Faça o culto com a família. Você precisa frequentar uma comunidade. Assistir cultos pela internet é uma vantagem quando você está doente, quando você não tem acesso à igreja. Foi muito bom na pandemia, mas não substitui o culto in loco. Quando você está com uma comunidade de crentes que têm a mesma esperança, que se apoiam, né? Isso aí é insubstituível. Então, não é uma questão apenas de achismo, de experiência subjetiva. Existem dados que mostram que sim, a religião, quando corretamente praticada, não aquela que de condenação, de crítica, sabe aquelas pessoas que parece que foram batizadas no limão e não no suco de limão e não na água, né? Esse tipo de religião faz mal, é tóxica. Mas a religião verdadeira, biblicamente falando, aquela que traz esse sentido, né, para viver, como já falamos, que traz esse frescor para a vida, né? O perdão é terapêutico, né? O fato de saber que Deus está com você, independentemente das circunstâncias, isso também é terapêutico, né? Então, isso faz diferença. Eu nem sei se eu respondi a pergunta, porque eu já meio que viajei aqui, né? Mas essa pesquisa do Dr. Harold ela é muito importante e está aqui no livro, porque me chamou muita atenção. Foi quando eu percebi que realmente a religião ela faz diferença, mas quando vivida e quando correta. Qual foi a pergunta mesmo, velho? Não, eu tinha perguntado, você tinha dito, né, que acho que ficou claro para todo mundo que o adoecimento não é causa de uma falta de espiritualidade. Não é porque eu não estou tendo uma boa espiritualidade que eu estou adoecido. Ah, sim, sim. É Mas por isso que eu sim, coloquei, por mas isso que eu sim, coloquei o necessariamente, né? Porque se for uma exatamente. espiritualidade não adequada ou ausência de espiritualidade, eu entendo que em algum momento isso vai fazer falta. E, e o ser humano, eu me lembro que o Dr. Rodrigo Silva uma vez falou uma coisa interessante. Nós não somos. O que nos diferencia dos animais não é só a racionalidade. Alguns animais são muito inteligentes. Eu tenho 2 cachorrinhas aqui em casa que você teria dificuldades em me dizer que elas não são inteligentes, porque eu vejo que são. Mas o fator mais diferencial aí é a questão da religião. E aí o Dr. Rodrigo Silva dizia assim: nós somos homo-religiosos, mais do que homo sapiens, né? Então, negligenciar esse aspecto é convidar problemas. Eu entendo assim. Então, a falta de espiritualidade pode levar a problemas emocionais. Eu entendo assim, né? De uma religião verdadeira, né? Ou pelo menos, no mínimo, vai fazer com que você não colhe os benefícios de uma boa religião, de uma boa vivência religiosa, né? Mas é importante que se diga aí, que fique bem claro que não é falta de fé, né? Não é pessoas de fé, é bom repetir isso, né? Pessoas de fé, pessoas que têm uma vivência religiosa, elas podem sim adoecer emocionalmente, porque estamos num mundo não ideal. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente ter clareza sobre isso, né? Não é a falta de fé que está te gerando o adoecimento. Agora, é muito importante que a gente observe qual é
o papel, qual a importância da fé e da espiritualidade nos nossos processos de saúde emocional. Uhum. Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso, né? E tentando encontrar uma forma mais didática de transmitir isso, porque são coisas subjetivas, né? Aí fiquei pensando, por exemplo, a pessoa que tem um problema de estômago, tomar é dito, né? Meu marido ele tem um problema de estômago já há bastante tempo e sempre as pessoas dizem assim: ah, toma suco de couve porque a couve faz bem para essas questões de estômago. Aí eu posso falar assim: ah, então eu vou parar todo tipo de tratamento e vou apenas tomar suco de couve porque isso vai resolver meu problema de estômago. Então, essa questão da generalização, que é um erro de pensamento, né? Eu olho para isso, então eu generalizo e foco nisso. É só isso que vai resolver, ou é só isso que está me gerando isso daqui. Então, esse é um problema do ser humano. A espiritualidade, ela nos ajuda nas nossas questões emocionais. É claro, porque a espiritualidade nos ajuda em todas as questões, inclusive nas questões emocionais. Mas tem muita gente que fala assim: ah, eu vou parar todo tipo de tratamento, porque fazer tratamento é deixar de confiar em Deus. É falta de fé, é dizer que eu não sou uma pessoa temente a Deus e que eu vou passar. Uma vez eu até ouvi isso, né, de uma pessoa. Eu vou me tratar com o Espírito Santo. Então, a gente tem que olhar para essa questão de espiritualidade e a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, em todas as áreas da nossa vida. Ah, eu não vou trabalhar porque vou orar pedindo para que Deus pague as minhas contas. Então, isso é muito sério. Deus tem poder de fazer chegar a R$ 1 milhão na sua conta? Claro que ele tem poder para isso, porque ele tem poder para todas as coisas que ele quiser, mas essa não é metodologia convencional. O Hélida, Oi, pode quanto eu falar. saiba, depois que o doutor Lucas se converteu, não deixou de ser médico. Então, né, o médico amado, Paulo não né, deixou de ser consultor de também. tendas. O Então, grande tem um Paulo. momento que Paulo ele indica para Timóteo um remédio, né, para o estômago naquela época, que era você misturar ali o suco de uva com um pouco d'água, né, o vinho com um pouco de água. Ele recomendou esse tipo de tratamento, entre aspas, aí para Timóteo, né? De alguma forma amenizaria seu problema estomacal. Nós temos Isaías, um profeta de Deus que poderia impor as mãos e curar o doente, o rei, orientado por Deus a fazer lá uma pasta de figos para fazer um tratamento natural. Então, Deus ele também se vale dos métodos naturais, que na verdade são puramente você obedecer às leis que ele mesmo estabeleceu, que ele criou, né? Deus pode intervir de forma sobrenatural em algum momento, pode, tem feito isso e faz e fará milagres, né? Quando os métodos humanos falham ou são incapazes. Deus pode atuar por meio dos métodos humanos, como eu já disse agora, né? E dos profissionais, né? Então, realmente é muito complicado a gente limitar as possibilidades com as quais Deus trabalha, ou então quase que idolatrar alguns métodos únicos, né? Eu já vi gente, por exemplo, tome limão de manhã que vai curar tudo, né? Não é bem assim. Cuidado com essas fórmulas mágicas, né? Que as pessoas apresentam por aí, né? Vamos confiar naqueles que estudaram o assunto, nos especialistas. Eu valorizo, né? Claro que quando houver uma contradição em relação àquilo que eu vejo na palavra de Deus, ou com o bom senso, enfim, né? A gente tem que também ter nossa visão crítica, mas se você tem um profissional de confiança, você sabe que ele é bem preparado, por que não se valer dos conhecimentos dessa pessoa? Se for uma pessoa cristã, melhor ainda, né? Porque vai ter os conhecimentos técnicos e vai ter também essa ajuda de Deus para atuar na vida das pessoas. Então, não vamos limitar Deus em sua atuação, em suas formas de tratar e curar, porque elas são múltiplas também, né? Você acha que eu estou vendo aqui o nosso script aqui e a gente está
tá numa conversa bem bacana, que a gente está falando sobre tudo que a gente programou e mais coisas. E eu gosto desse jeito que a coisa fica, vai fluindo mais de forma mais leve. Você acha que procurar uma ajuda profissional limitar a atuação de Deus na minha vida? De forma alguma, né? De novo, né? Olha, vamos comparar com um aspecto espiritual. Deus poderia concluir a obra de pregação do evangelho muito rapidamente usando anjos, que são seres muito superiores aos seres humanos, ainda mais no nosso estado caído, pecaminoso. Mas ele encarregou seres humanos de fazer esse trabalho. Humanos buscando outros humanos. Humanos falando a língua dos humanos. E eu entendo que, de modo semelhante a esse, comparando, né, Deus, ele parece gostar de usar seres humanos para ajudar outros seres humanos. E eu entendo que os profissionais, quando se colocam nas mãos de Deus, são essas mãos de Deus, são esses braços de Deus atuando na sociedade, na igreja, na família. Mas eu não pensaria nem meia vez, né, em procurar ajuda de um psicólogo. Eu, como sou cristão, preferiria um psicólogo cristão, questão pessoal minha, né? Mas, enfim, não hesitaria em procurar um psicólogo, uma psicóloga, se tivesse necessidade por estar enfrentando esse ou aquele problema. De forma alguma. Minha filha mais velha está estudando psicologia, por sinal, né, em Santa Catarina. E nós oramos muito por ela, pedimos que Deus a use para abençoar muitas pessoas. Ela já está na fase agora de estágio, né? Está muito feliz ali de poder ajudar pessoas. Então, como que nós iríamos abrir mão, né, da ajuda de pessoas que estão se colocando numa condição em que podem abençoar outras pessoas? E aqui eu posso colocar toda e qualquer área, né, da vida, não só que estamos falando aqui de saúde emocional, né, mas eu poderia colocar aqui também construtores, engenheiros, médicos, cientistas e por aí vai, a lista é enorme, né? Pessoas que estão aí sendo usadas para beneficiar outras pessoas. Então, os psicólogos são profissionais também que se especializaram naquilo que eles conhecem bem e que podem ajudar tremendamente. Nós, pastores, estudamos sobre aconselhamento, né, aconselhamento espiritual, mas chega um momento que temos nossas limitações também. E aí é a hora de você perceber que eu preciso encaminhar essa pessoa aqui para uma ajuda profissional. E isso vai ser uma bênção. Quantas pessoas têm sido abençoadas, beneficiadas por um tratamento adequado vindo de um profissional? Ok. Outro dia eu postei um depoimento de uma pessoa que comentou sobre uma questão aqui, me agradecendo por algo que eu tinha compartilhado com ela, acho que foi até numa live aqui. E aí uma pessoa fez um comentário assim, eu não procuro psicólogo porque Deus é o psicólogo dos psicólogos. Então eu me trato como o maior psicólogo que existe. O que você pensa sobre isso? Vou jogar batata Deus, para você. Deus é o cientista dos cientistas. Deus é o comunicador dos comunicadores. Deus é Deus, né? Agora, porque ele é Deus, nós vamos cruzar os braços, não vamos fazer mais nada, né? E não nos especializarmos, sejamos imitadores dele. Na verdade, eu, como comunicador, procuro me espelhar no comunicador Jesus. Eu imagino que os médicos cristãos se espelham no médico dos médicos, né? E os psicólogos cristãos se espelham no psicólogo dos psicólogos, né? Então, eu acho que é um pensamento um tanto limitado esse, né? Porque, repito, Deus, ele usa pessoas para abençoar pessoas. Ok. E para a gente ir caminhando aqui para o final, falando um pouquinho sobre a oração, até tem um livro bem bacana da Casa Publicadora. Deixa eu lembrar o nome. É um livro da capa verde, que eu gosto muito dele, que são vários estudos que os autores, acho que é o autor, acho que até o meu gosta mesmo, que é o autor, traz sobre essa questão de espiritualidade e fé. Me fugiu aqui o nome É dele. um recente?
Não, eu ganhei ele tem já uns 5 anos. Ah, ok. Porque o Dr. Belgosa lançou recentemente um livro também pela CPB. Não estou lembrado desse aí, capa verde. Eu me lembro daquele O Poder da Oração, né? Que já tem um tempo, capa vermelha, também é um É, livro bem não, interessante. não é esse. Eu gosto muito dele, eu uso ele com frequência para trazer alguns estudos aqui para os seguidores aqui a respeito da importância da espiritualidade na saúde emocional. São vários estudos científicos bem bacanas e eu gosto de mostrar o que, que a ciência tem falado sobre o poder da espiritualidade, tanto para prevenção quanto também para o processo de nos libertar dos nossos adoecimentos. Então, eu Mérida, uso tem um ele. detalhe interessante que, para quem acha que oração é só um placebo, né? Na vida de quem ora, tem pesquisas que mostram o resultado na vida de pessoas por quem se está orando e que nem sabem que alguém orou por elas. Então, é algo interessante, é algo muito inexplicável em vários Uhum. sentidos, porque é um milagre, né? Os milagres são assim. A oração intercessória é algo assim bastante difícil de entender, mas Deus mandou que orássemos, então a gente obedece, né? E o resultado acontece, né? Então Exatamente. ela beneficia quem ora e aquele por quem se ora. Exatamente. E aí eu queria, então, te perguntar, já que a gente está falando sobre oração, acho que a gente até já falou sobre isso, mas para a gente enfatizar essa questão da oração, se a oração tem poder para curar, seria correto eu abandonar meu tratamento e focar em orar mais para ser curado? De forma alguma, né? A oração, na verdade, é que a oração não é uma coisa mágica também, né? Tem gente que acha que oração é uma coisa mística, mágica, né? Oração, na definição de Ellen White, né, da escritora Ellen White, é abrir o coração a Deus como se faz a um amigo. Então, mais do que você clamar por um milagre, que pode ou não acontecer, é você entregar a situação nas mãos de um Deus que é soberano e ficar em paz por causa disso. Então, se eu estou com uma doença difícil, eu falo para Deus assim: Senhor, eu gostaria muito de ser curado. Eu quero ser curado, mas a minha vida está em tuas mãos. Tu sabes o que é melhor para mim, né? Houve situações na minha vida que Deus respondeu com muitos nãos. Com alguns espere um pouco, com alguns sims também, né? Mas o fato de você descansar em Deus, por saber que, além de todo-poderoso, Ele é soberano e que o que Ele fizer vai ser o melhor para você, especialmente levando em conta a sua vida, o seu bem-estar eterno, também é importante esse detalhe, né? Nós temos que aprender também a enxergar a realidade com as lentes de Deus. E as lentes dele são eternas. Vai saber se, de repente, um problema que você tem na vida. Paulo tinha lá o espinho na carne dele também, né? Que é um problema incômodo. Ele orou 3 vezes pedindo a cura e Deus disse: Não, filho, para você esse problema vai ser uma bênção. E se revelou mesmo, né? No sentido de mantê-lo humilde, dependente, reverente, enfim, né? Então, para mim, a oração é mais do que um recurso poderoso nas mãos de um Deus, nas mãos do ser humano, para mover o braço de Deus. É também, mas mais do que isso, para mim, a oração é submissão, é confiança, é descanso. Eu fiz o meu pedido, eu pedi a Deus, coloquei a minha vontade, mas eu terminei dizendo as palavras que Cristo também usou no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. E eu descanso, esperando pelo resultado. Então, a oração não substitui, né? E o tratamento, o método também não substitui a oração. Porque a oração vai promover um milagre maior que é dentro de você, na verdade. Daquele que Uhum. ora, né? De alinhá-lo com a vontade de Deus. Então, poderia falar muitas coisas sobre oração aqui, sobre esse recurso maravilhoso que Deus nos deixou, essa linha desimpedida para o céu, né? Com o céu. Mas eu creio que basicamente é isso, né? É você confiar, é você se entregar, é você alimentar o relacionamento. Ah, a gente falou em fé, né? Agora há pouco, né? Fé, ela pode ser, essa palavrinha pode ser traduzida como confiança. E você só confia em quem você conhece. E você só conhece aquela pessoa com quem você passa tempo. A oração é o jeito de passar tempo com Deus. Bíblia, leitura devocional da Bíblia e oração. Você passa tempo com Deus, você passa a conhecer mais e mais a Deus. E quanto mais conhece, você mais confia. Isso é fé. Muito bom.
Michelson, quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o meu convite, por você ter trazido tantas contribuições significativas. Acho que vai ajudar muitas pessoas que ainda carregavam inseguranças a respeito de até um sentimento de culpa, né? Estou doente emocionalmente e é porque eu estou com problemas espirituais. Acho que agora a gente já consegue virar essa página e entender que essa associação ela não está correta. Então, quero te agradecer por você ter vindo. Muito bom passar esse tempo aqui te ouvindo e espero que outros momentos a gente possa voltar a conversar mais. Quem sabe a gente marque aí uma próxima live para conversarmos sobre criacionismo e saúde emocional. Olha aí, Vai ser bacana. sem dúvida. Foi um prazer, obrigado pelo convite, Olha, que Deus continue te abençoando, o teu trabalho, o teu ministério, tua família e continuemos aí nossa parceria na vida e saúde, né? Abençoando muitas pessoas também por meio desse periódico. Aproveita, Michelson, fala um pouquinho sobre o seu canal. Você tem um canal no YouTube sobre criacionismo e fala também as pessoas que querem conhecer mais sobre a revista, onde elas encontram. Ok. Bom, meu canal tem o meu nome, né? Michelson Borges, é fácil de localizar no YouTube. Eu falo, entre outras coisas, de criacionismo, mas também de vários assuntos, profecias bíblicas, comportamento, atualidades, saúde. Os assuntos são os mais variados, né? O nome do canal é Outra Leitura, que também é o nome do meu blog, um dos meus blogs, né? Então, por que Outra Leitura? É uma leitura do mundo com as lentes do cristianismo bíblico. Por isso, uma outra leitura da realidade. Ali eu falo sobre vários assuntos, mas sempre com viés cristão, bíblico, né, e criacionista. A revista pode ser conhecida pelo site dela, que é revistavidesaude.com.br. Ali a gente coloca toda semana conteúdos além dos que estão na revista e as matérias de capa também ficam disponíveis ali. revistavidesaude.com.br. Ali você pode inclusive fazer a sua assinatura e receber em casa todos os meses um visitante especializado em áreas como saúde física, mental e espiritual. Ok. Tá joia, então. Muito obrigada, boa noite. E a gente vai se falando aí para marcarmos aí nossa próxima live aí para conversarmos sobre criacionismo. Vai ser muito interessante. Combinado. Tá joia, boa noite. Até terça-feira que vem, nosso encontro aí com todos vocês na nossa live terapia de toda semana. Hoje foi na quarta-feira, porque ontem eu estava em viagem. Mas na semana que vem a gente retorna novamente às terças-feiras, às 8h08 da noite. Todos são convidados. Boa noite. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.